noite a todos. Maranata. Eu me sinto nesta noite muito honrado por estar aqui com vocês, também por pregar a palavra de Deus. Irmãos, o objetivo desta semana de oração é nos preparar para a lição. É por isso que todos os temas, o assunto principal está no âmbito missionário. E nesta noite, eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema: não apenas qualquer local ou uma decisão aleatória. Em outras palavras, qual é o objetivo desse tema? É mostrar que a missão tem um propósito, e a missão está em locais onde muitas vezes não temos necessidade em ir. Muitas vezes não vemos necessidade em ir, e é nesses locais que Cristo nos chama a levar o Evangelho. Eu quero convidá-los neste momento a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Todos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler novamente este texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou aquele que se havia perdido. Irmãos, diante desse texto, eu chego à seguinte conclusão: que Jesus é o maior exemplo do que é ser um missionário. E você pode me perguntar, por quê? Porque Jesus é o maior exemplo do que é ser um missionário. Sabe por quê? Porque Jesus, ao vir a esta terra, ele teve uma vida abnegada. Jesus, quando veio a essa terra, ele teve uma vida não voltada para os seus próprios interesses. Jesus saiu da sua zona de conforto e foi até lugares em que jamais uma pessoa em sã consciência iria para salvar a alma. Quando você estuda todo o contexto do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, você percebe que Jesus ele vai até um homem chamado Zaqueu. Muito obrigado, meu irmão. Um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele era um publicano. E um publicano, naquele contexto, ele era uma pessoa totalmente odiada pelo povo de Israel. Por quê? Porque um publicano, ele trabalhava para o Império Romano. E os judeus tinham um ódio tremendo por esse império. Mas é interessante é que Jesus deixa toda a rixa, todo o preconceito de lado, e ele vai até a cidade de Jericó para salvar aquele homem. É interessante é que a Bíblia ela enfatiza este ato missionário, este ato de Jesus. O Filho do Homem, ele veio buscar. Ele não veio buscar os seus próprios interesses. Ele não veio para satisfazer seus próprios interesses. Mas o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. E isso nos leva a entender que cada ser humano é chamado a ser o imitador de Jesus neste aspecto. Irmãos, Jesus deixou a sua glória, a sua majestade, o seu reino, para vir a este mundo nos salvar do pecado. Que cabe a mim e a você fazer? Deixar o nosso conforto
e ir até as almas perdidas. É interessante que Cristo nos ensina a deixar de lado um pouco os nossos afazeres, o nosso conforto e nos importar com as almas perdidas. Sabe por quê? Porque nós um dia estávamos perdidos. E alguém precisou deixar o seu conforto e levar o Evangelho até você. Você estava perdido. E você foi encontrado pela mensagem da cruz. Por quê? Porque Jesus, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu poder, Ele deixou, melhor dizendo, a sua majestade por amor a mim e a você. É por isso, irmãos, que o objetivo desse sermão é nos levar a compreender que o convite que Cristo faz a cada um de nós é sairmos do nosso conforto e nos dirigir a lugares que uma pessoa em sã consciência não iria. Deus nos convida, irmãos, a levar o Evangelho a este lugar. Você teria coragem, irmãos, jovem, você teria coragem de deixar o seu conforto e ir a uma penitenciária, levar o Evangelho para pessoas que mataram, esquartejaram, pessoas, homens que violentaram crianças, mulheres? Você teria essa coragem? Você teria coragem, jovem, de levar o Evangelho a essas pessoas? Você teria coragem de levar o Evangelho a jovens que estão no mundo das drogas, no mundo do álcool, no vício? Você teria coragem de deixar o seu conforto e levar o Evangelho a esses jovens? Ir até eles, sentar com eles, conversar com eles e falar do Evangelho de Cristo? Agora, para as mulheres desta igreja, vocês teriam coragem de saírem numa madrugada e irem até aquelas mulheres que vendem seu corpo, seus corpos, em prol de um pedaço de pão? Irmãos, jovens, se nesta igreja, neste exato momento, entrasse uma mulher, uma prostituta, vocês a tratariam da mesma forma como vocês se tratam? Sim. Vocês acolheriam essa mulher? Vocês abraçariam essa mulher? Você diria: seja bem-vinda, fique no melhor lugar, você é amada por Deus. Você teria coragem de abrir a porta da sua casa se essa mulher estivesse passando fome e acolhê-la? Você teria coragem de sair numa madrugada e entrar dentro de um bordel para levar o Evangelho? Você teria coragem de tirar o dinheiro do seu bolso para pagar, para trazê-la para a igreja? Irmãos, jovens, eu vi no Instagram um pastor de uma outra denominação. Sabe o que ele fez? Ele tirou dinheiro do seu próprio bolso. Alguns irmãos e irmãs tiraram dinheiro do seu próprio bolso, pagaram com qual intuito? Levá-las para a igreja. Eles trouxeram essas mulheres para dentro da igreja, organizaram, fizeram uma programação especial, deram roupas, alimentos e pregaram o Evangelho a essas mulheres. Sabe o que elas disseram? Poucos cristãos já tiveram essa coragem. Você teria coragem de levar o Evangelho aos moradores de rua? Irmãos, eu não digo, irmãos, apenas quando eu falo de moradores de rua, você está andando e você vê aquele homem ou aquela mulher que está na sarjeta, e aí você passa, tira o dinheiro do seu bolso
e entrega para Ele. Eu não digo isso. Porque isso é muito fácil. É muito fácil. Eu chegar até aquela pessoa, tirar o dinheiro do meu bolso, pega aqui, e ir embora. Outra coisa é você se aproximar daquela pessoa, sentar do lado dela, conversar com ela e abraçá-la, comprar um alimento, levá-la muitas vezes para a sua casa. Você teria essa coragem? Você teria coragem de levar o Evangelho aos hospitais? Pessoas que estão entre a vida e a morte? Irmãos, jovens, vamos ser bem sinceros. É muito fácil eu participar de um culto jovem. É muito fácil eu participar de um passeio proporcionado pelo Ministério Jovem do que participar deste tipo de missão. Sabe por quê? Porque mexe com o meu orgulho, com o meu coração. E aí? Você tem cumprido o Evangelho? Você tem vivido o Evangelho? Você tem levado o Evangelho a essas pessoas? Irmãos, Cristo nos desafia a sairmos dentro de 4 paredes e irmos até esses lugares aonde ninguém vai. Irmãos, muitas vezes quando nós tratamos acerca de missão, muitas vezes nós ficamos maravilhados quando ouvimos falar: olha, um jovem foi lá para a África, um jovem foi lá para a Coreia do Norte. Eu não estou criticando. É importante essas missões, pessoas que saem do seu país e vão para um outro país, é importante? É, mas muitas vezes nós saímos do nosso país para irmos até um outro país e esquecemos das pessoas que habitam na nossa terra. Eu não preciso ir muito longe, bem aqui. Tem pessoas que nesse exato momento estão se drogando, que estão utilizando drogas, que estão se prostituindo. Aqui, irmãos, UPAs, quantas vezes esta igreja se reuniu para ir até uma UPA para levar o Evangelho, levar uma palavra de conforto? Quantas vezes esta igreja se reuniu e foi até aquela feira do Pará para levar sopa? Irmãos, eu e mais um grupo de irmãos, a gente veio aqui para essa feira do Pará. Pra caramba, para isso. Irmãos, quantas pessoas, jovens, principalmente jovens, que estavam naquele lugar consumindo drogas, quando nos viram, eles se aproximaram. E aí, conversando com eles, com alguns, muitos chegaram para mim e disseram: meu irmão, eu já fui da igreja. Isso aqui que você está fazendo, eu já fiz. Eu já fui um pregador do Evangelho. Só que eu deixei ser derrotado pela minha própria carne. Olha onde eu fui parar. Irmãos, é fácil participarmos deste tipo de missão? É fácil, irmãos? Não é fácil. É por isso que nós precisamos aprender com Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior modelo. E nesta noite eu quero trabalhar com vocês características que Jesus não tinha e que a igreja do século XXI tem, e que esta igreja do século XXI precisa abandonar urgentemente, se ela deseja impactar o mundo e principalmente a sua comunidade.
primeira característica que essa igreja tem, que a igreja do século XXI tem, mas que Jesus não tinha. Jesus não tinha preconceito. Vá comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quero ler com vocês os versículos 35 e 36. Marcos, capítulo 4, versículos 35 e 36. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, ou seja, Jesus, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E a pergunta é: o que seria essa outra margem? Agora vá comigo para o capítulo 5, versículos 1 a 5. Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 5, que nos diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e colinas. Irmãos, diante desse relato, eu faço uma pergunta: você teria coragem de deixar a região da Galileia, a cidade de Jerusalém, e ir até esta terra? Aonde a Bíblia diz que esta terra, a terra dos Gesarenos, era uma terra dominada pelos demônios, era uma terra entregue aos demônios, uma terra recheada de ocultismo, feitiçaria, bruxaria. Você teria coragem de deixar o seu conforto e ir até esse lugar e se deparar com um homem totalmente dominado por demônios? Você teria essa coragem? Irmãos, diferente de nós, Jesus não era preconceituoso. Porque, irmãos, Genezaré, ou a cidade dos Genezarenos, era uma terra que um judeu que prezava pela religião judaica jamais colocaria os pés. E Jesus, ele era um judeu. E havia, irmãos, um preconceito dos judeus com esta terra. Mas Jesus não era preconceituoso. Jesus não levantou muros. Jesus não levantou barreiras. Mas ele quebrou os muros, quebrou as barreiras e foi até aquela alma que necessitava ser liberta do cativeiro dos demônios. Você teria essa coragem? Irmãos, infelizmente, a igreja do século XXI, a igreja do século XXI ainda tem preconceito. Irmãos, eu faço parte do ministério carcerário, onde nós levamos a palavra de Deus a jovens, a menores infratores. Irmãos, quantas vezes eu já fiz apelo? Quantas vezes fiz apelo? Irmãos, o nosso ministério está precisando de pessoas. Todo sábado à tarde, às 14 horas. Quantos se disponibilizam a irem até eles
sábado à tarde eu tiro para dormir. Ah, Gabriel, porque sábado à tarde eu tenho programação da igreja. Aí eu digo, o que vale mais? O teu sono ou a salvação dessas almas? O que vale mais? A programação da igreja ou a salvação dessas almas? Porque muitas vezes, irmãos, estamos tão fechados entre nós que acabamos esquecendo daqueles que estão lá fora. Muitas vezes nós estamos tendo a síndrome dos judeus, programações só para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Estamos esquecendo das almas. Estamos esquecendo daqueles que estão perecendo no pecado. Irmãos, eu tenho tantos testemunhos de jovens que se renderam aos pés de Cristo. Irmãos, teve uma vez que eu fui até uma cela e encontrei um jovem. Eu estava com a camisa do Eu Vou. E aí aquele jovem olhou para mim e disse: você é adventista do sétimo dia? Aí eu disse: sou. Eu já fui adventista do sétimo dia. Eu já fiz parte do clube de desbravadores. Eu já fui o pregador da palavra de Deus. Eu já levei alguns jovens ao batismo. E eu estou aqui. Irmãos, Jesus nos ensina a não sermos preconceituosos. Irmãos, com isso, irmãos, eu não quero dizer que é para a igreja abafar o pecado. Porque quando nós tratamos sobre esse assunto, o que muitas vezes vem à nossa mente? A pessoa vem à igreja, ela tem que viver da forma como quiser. Não. A igreja precisa amar essas pessoas, a igreja precisa cuidar dessas pessoas, mas também ela precisa apontar o pecado dessas pessoas e que elas necessitam de Cristo para serem salvas. E elas precisam abandonar os seus pecados. Porque, irmãos, Jesus andava com prostitutas, mas ele não era prostituta. Jesus andava com corruptos, mas ele não era corrupto. Por que ele estava entre essas pessoas? Qual era o intuito de Cristo? Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele que estava perdido. Irmãos, já está na hora de nós quebrarmos, deixarmos de lado os nossos preconceitos. Já está na hora de você, jovem, deixar de lado os seus preconceitos e levar o Evangelho, porque só o Evangelho tem o poder de salvar aqueles que estão perdidos. A segunda lição que Cristo nos ensina é: Jesus não temia o ódio. Jesus não tinha medo do ódio dos outros. Acompanhe comigo Marcos capítulo 5, versículo 17. Marcos capítulo 5, versículo 17. Nos diz o seguinte: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. É interessante que Marcos, no capítulo 5, ele nos apresenta o estado espiritual daquele homem que vivia entre os sepulcros. Qual era o estado espiritual daquele homem? Aquele homem era um endemoniado. Aquele homem estava cativo, ele era um cativo de Satanás. A Bíblia diz que quando este homem viu a Jesus, ele correu. Mas Jesus, ele era tão santo, tão poderoso, que quando ele se aproximou, ele caiu de joelhos. E os demônios disseram, por meio daquele homem: o que temos nós contigo, Jesus, o Filho de Deus? Jesus pergunta
qual é o teu nome? Legião. E aí aqueles demônios suplicam: olha, não nos mande para o abismo, nos mande para os povos. Jesus, respeite. Jesus autoriza, então vão até aqueles povos. Jesus liberta aquele homem. Irmãos, qual deveria ser a atitude daquele povo, dos gadarenos, genezarenos? Agradecerem, serem gratos. Uma pessoa foi liberta daquela condição, um homem que causava espanto, terror. Mas a Bíblia diz que quando os demônios saíram do corpo daquele homem e foram até os porcos se lançaram ao mar. E aquele povo, vendo que aquele homem estivera liberto, chegou diante de Cristo e disse: saia daqui, vá embora, o Senhor nos causou prejuízo. Eles foram ingratos. Mas eu faço uma pergunta: Jesus tinha medo da ingratidão deles, irmãos? Jesus tinha medo do ódio daquele povo? Então por que eu e você precisamos temer o ódio do mundo, irmãos? Porque muitas vezes nós não pregamos o Evangelho, porque muitas vezes nós não saímos do nosso conforto e vamos até aquelas pessoas que estão nessas condições, porque nós temos medo do ódio, nós temos medo do mundo, nós temos medo dos ímpios. Lembre-se de uma coisa, irmãos: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior. Então, não tenha medo. Pregue o Evangelho. Seja como Sadraque, Mesaque, Abednego, jovem, na sua faculdade, testemunhe do amor de Jesus. Enquanto você estiver conversando com seus amigos, seja na faculdade, seja na escola, seja os amigos de rua, seja uma luz. Fale de Cristo. Irmãos jovens, eu já perdi amizades. Eu já perdi amizades. Porque na conversa, aí quando eu percebia que a conversa estava falando sobre coisas impróprias, eu sempre tentava mudar. Falava acerca de Cristo. Aí muitos chegavam para mim e diziam: agora tu é puritano? Eu disse: sou puritano. Porque eu fui chamado para ser santo. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Amém. Muitos hoje nem falam comigo. Agora eu me importo com isso? Não. Eu fiz a minha parte. Falei de Cristo. Agora é Ele com Deus. Precisamos temer, irmãos. Pedro, diante do Sinédrio, quando Pedro e os discípulos foram ameaçados de serem torturados e mortos, se eles ainda continuassem pregando acerca de Cristo, sabe o que Pedro disse? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Paulo, sendo levado para ser morto, para ser martirizado, Paulo vai dizer: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Meu tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está guardada, na qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Paulo foi decapitado. Por quê? Porque ele pregou o Evangelho. Pedro, estando na cidade de Roma, quando apresentaram diante dele uma cruz, e disse que Nero, de acordo com a tradição, Nero disse: olha, tenha piedade da tua idade, você já é um senhor, você já é um velho, tenha piedade de si mesmo, negue a Jesus, adore o imperador. Pedro olha para Nero, olha para a cruz, e Pedro diz:
Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Faça um favor, me crucifica de cabeça para baixo. Precisamos temer, irmãos. Precisamos temer. Quantos nesta noite estão preparados para morrer pelo nome de Jesus? Você acha que nós ainda teremos essa liberdade que nós temos? Chegará um dia que essa liberdade nos será tirada. Sabe o que a serva do Senhor disse? A serva do Senhor nos diz o seguinte, que já que a igreja não aproveitou o tempo de bonança, agora ela vai ter que pregar o Evangelho no tempo de tribulação. E é por isso que ela faz um apelo: pregue o Evangelho enquanto você ainda tem liberdade religiosa. Porque se você não pregar o Evangelho enquanto você tem liberdade, você vai ter que pregar o Evangelho sob ameaça. Sob ameaça. Precisamos imitar a Jesus. Não ter medo do ódio do mundo. Não ter medo de ser um mártir por amor a Jesus. E qual será o resultado? Jovens, e aqui vem o resultado. Terceira e última lição. Jovens imitadores de Cristo serão recompensados. Só que quando nós tratamos acerca de recompensa, o que vem na nossa mente? Ser exaltado, ser glorificado, ter propriedades. Mas qual é a recompensa do Evangelho? É interessante, é que Jesus, aqui no capítulo 5 de Marcos, Jesus foi expulso daquela cidade. Só que Jesus, ele deixa uma testemunha. E quem foi a sua testemunha? O ex-endemoniado. Porque aquele homem se aproximou de Jesus e disse: Senhor, permita-me ser um dos teus discípulos. Permita-me lhe acompanhar. Aí Jesus disse: não. Vá para a sua casa e fale daquilo que Deus tem feito na sua vida. Irmãos, quando você vai para o capítulo 6, dos versículos 53 a 56, Jesus retorna àquele lugar. E quando Jesus retorna para aquele lugar, a Bíblia nos revela que uma multidão veio para receber a Jesus. E eles trouxeram a Jesus muitos enfermos, muitos doentes. E a Bíblia diz que o nome do Senhor foi glorificado. Essa é a maior recompensa. A maior recompensa que um jovem pode receber se ele deixar de lado o preconceito e o medo. A maior recompensa é ver almas se renderem aos pés de Jesus. Deus só será glorificado se realmente nos comprometermos com a pregação do Evangelho. Eu quero encerrar lendo este texto da serva do Senhor, a mensagem dos 3 anjos, página 30. Ela diz o seguinte: a obra de pregar o Evangelho não foi entregue aos anjos, mas confiada aos homens. Irmãos, isso aqui é poderoso, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é forte. Irmãos, note bem. Sempre quando Deus tinha uma mensagem para comunicar ao profeta, Deus enviava anjos. Quando houve a necessidade de Deus proteger o profeta de uma circunstância onde a vida dele corria risco, Deus mandava anjos. Quando foi para anunciar a vinda do Messias, Deus mandou o anjo Gabriel.
Quando foi para anunciar que o Messias já havia nascido, Deus enviou anjos para darem a notícia aos pastores. Anjos para guiarem a mente daqueles magos, para que eles viessem entender a profecia e irem até Cristo. Foi por meio de anjos que Cristo foi protegido. Porque um anjo veio até José e alertou José que Herodes tinha enviado soldados para matar Jesus. Foi por meio de anjos que, após a tentação de Cristo no deserto, vieram em auxílio a Cristo e trouxeram alimento. Foi por meio de anjos que quando Jesus, foi por meio de um anjo, que quando Jesus esteve no Getsêmani, suando, sentindo a dor do pecado, Deus enviou um anjo para consolar Jesus. Mas note bem, no Evangelho de João, a Bíblia diz que a turba furiosa veio até Cristo. Judas Iscariotes vai até Jesus e o beija na face. Pedro, que era um homem afoito, ele puxou a sua espada, cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? Jesus pega a orelha daquele homem, coloca no lugar. Coloca no lugar. E Jesus diz para Pedro: Pedro, abaixa essa espada, porque eu tenho autoridade, se possível, para mandar 12 legiões de anjos. Mas quando foi para pregar o Evangelho, Jesus contou com 12 homens. Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Amém. Irmãos, a gente tinha que glorificar, irmãos, porque os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus os proibiu. A obra de pregar o Evangelho não foi entregue aos anjos, mas confiada a nós. Santos anjos têm sido usados para dirigir esta obra. Tem a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens, mas a proclamação do Evangelho, propriamente dita, é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. Jesus conta comigo e com você. Irmãos, diante de nós está uma mensagem. Diante de nós está uma grande responsabilidade. Diante de nós, irmãos, está a mensagem que o mundo necessita ouvir. E que mensagem é esta, irmãos? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. Irmãos, se nós nos calarmos, Deus vai cobrar de nós. Jesus, Deus certa vez disse ao profeta Ezequiel: se eu der uma mensagem para você pregar, e se você recusa, o sangue daquela pessoa cairá sobre você. Irmãos, quantos sangues já estão sobre mim, está sobre você, por você ter negligenciado pregar esta mensagem? Muitas vezes nossas vestes estão meladas de sangue inocente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós tivemos a oportunidade, mas nos calamos. E naquele grande dia, Jesus vai apontar, Jesus vai chegar até mim, até você, vai apontar para fora da cidade e vai dizer o seguinte: filho, sabe aquela pessoa? Ela poderia ter sido salva, mas sabe por que ela não foi salva? A culpa é sua. A culpa é sua. E muitas vezes
pessoas vão chegar para nós e vão dizer: você tinha a mensagem, por que você não pregou esta mensagem para mim? Irmãos, ao mesmo tempo que é um privilégio fazer parte da obra, a pregação do Evangelho também gera diante de nós uma grande responsabilidade. Irmãos, é fácil pregar o Evangelho? Não é fácil. Mas Jesus certa vez disse: sem mim nada podeis fazer. Quer pregar o Evangelho? Esteja ligado a Jesus. Tenha comunhão com Jesus. Só é por meio de Cristo que você irá deixar de lado o seu preconceito e você deixará de lado o seu medo. E almas irão se render aos pés de Jesus. Quantos nesta noite querem dizer assim como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Quantos nesta noite querem dizer: Senhor, envia-me até estes lugares, Senhor. Torna-me, Senhor Deus, um missionário. Levar o Evangelho até pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Senhor Deus, me dê coragem de deixar o meu conforto e ir até lugares onde pessoas não teriam coragem. Se este for o teu desejo, se coloque de pé. Nesse momento nós vamos orar. E vamos pedir para que o Deus Todo-Poderoso possa nos usar, para que possamos ganhar almas para Cristo. Amém? Vamos orar?